Olá, queridos amigos da Novo Tempo, todos sois bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Como eu falo sempre, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aí aprendendo muito sobre o santuário e a cada semana nós viramos uma nova página, aprendemos novas coisas e que bom ter a sua companhia nessa próxima hora do programa Bíblia Fácil. Você percebeu que nós estamos aqui no mesmo estúdio, mas estão faltando aqui os 10 convidados que a gente sempre traz, né, para participar com a gente. É porque nós convidamos agora os amigos virtuais e eles estão pelo Zoom para participar com a gente. Eu quero aproveitar e apresentar para você aqueles que vão estar com a gente hoje estudando um pouquinho mais a respeito do santuário. Eu começo aqui, eu vou pedir você que dê um tchauzinho aí, tá bem? Na hora que eu apresentar o seu nome. Vamos começar com Paulo Risselli. Ele está lá na capital do Maranhão, em São Luís. Cadê, Paulo? Dá o tchauzinho para a gente aí. Isso aí, Paulo, obrigado, seja bem-vindo. Está conosco também a Luísa Costa dos Santos, aqui de São Paulo, da cidade de Taubaté. Seja muito bem-vinda, Luísa. Tá? Cadê a Luísa? Deu tchauzinho já? Onde está a Luísa? Acho que ela deu uma saidinha por aqui. Jean Carlos, aqui de Jacareí, pertinho da gente aqui. Jean, seja muito bem-vindo, viu? Bom ter você com a gente aí. Eliomar Jorge, lá do Maranhão. Cadê o Eliomar? Ei, Eliomar, tudo bem? Um abraço aí para o pessoal de São José do Ribamar. Ei, que legal, viu? Um abraço carinhoso para toda essa comunidade aí. José Carlos, de Ourinhos. Um abraço, José Carlos, que bom ter você com a gente nas gravações de hoje. Fabielle Machado, lá do Rio Grande do Sul, lá de Rosário. Rosário do Sol, né? Seja bem-vinda, minha amiga, e um abraço a todos os gaúchos também. Temos aqui também Márcia de Oliveira. Cadê a Márcia? Márcia, seja muito bem-vinda. Ela está aqui em São Paulo, capital. Bem-vindo, Márcia. Antônia Gratão, aqui de Osasco, São Paulo. Antônia, seja bem-vinda também. Wagner Lopes, que está lá em Cotia. Cadê o Wagner? Wagner, um abraço, Wagner. Cotia também, São Paulo. Fábio Belmonte, está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conectado com a gente. Obrigado, Fábio. Pamela Piazza, está aqui em Engenheiro Coelho. Tudo bem, Pamela? Nossa aluna aí do NASP. Seja bem-vindo, Pamela. Temos também o Johnny Félix, de Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Cadê o Johnny? Ei, Johnny, seja bem-vindo, viu? Eu preciso conhecer esse lindo estado que eu não fui ainda, me falta ele. A gente vai lá logo. Você disse que tem lugar para ficar na sua casa aí, né? O compromisso está feito, hein, Johnny? E é claro que não pode faltar você que sempre nos acompanha, né? Aqui todas as semanas no Bíblia Fácil. Por falar em nos acompanhar, eu quero aproveitar e pedir você que se inscreva em nossa página lá no YouTube, youtube.com/bibliafácil. Se inscreva lá e também curta a nossa página no Facebook, é facebook.com/bibliafácil.nt, tá bem? A cada semana, um novo tema e a gente vem aqui com você para juntos abrirmos a Palavra de Deus. Mas antes de abrir a Palavra de Deus hoje, eu queria oferecer para você um presente que a gente tem aqui com muito carinho para oferecer. Nós fomos em Israel e gravamos esse DVD aqui, ó, Santuário, o Caminho de Deus. Todos os temas que nós estudamos aqui na Novo Tempo, eles estão nesse DVD e você pode pedir agora. É um presente da Novo Tempo para você. Você não paga nada por isso, até o correio a gente paga para entregar na sua casa. Quais são os caminhos para você pedir esse DVD? Você pode ligar para nós em horário comercial, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligue em horário comercial, tá bem? As atendentes vão te atender, vão fazer um breve cadastro e mandamos pelos correios para a sua casa. Se você preferir, você pode acessar o nosso site agora, biblia.com.br, e lá nesse site você escolhe esse DVD, você faz um cadastro e a gente manda para você. Se você está aí com o seu smartphone na mão e gosta de usar o WhatsApp, a gente também tem um número. Ele vai aparecer aqui na tela para você. Então, manda para esse número de WhatsApp a mensagem, eu quero o DVD Santuário, e nós vamos mandar para a sua casa. Pastor, eu não pago nada? Não, não paga nada. Sabe por quê?
porque nós temos aqui o apoio incondicional dos anjos da esperança. E muito obrigado você que é anjo da esperança, viu? Porque é graças à sua fidelidade nas doações que a gente pode mandar esses estudos todos os dias. Sabe quantos estudos a gente manda por dia aqui da Novo Tempo? Cerca de 1000 estudos todos os dias. Olha aí, o Correio vem aqui 2 vezes por dia buscar as encomendas, os estudos bíblicos que a gente manda para esse Brasil inteiro. E se você está fora do Brasil, você pode fazer também os nossos cursos online através da nossa página biblia.com.br. Tá bem? Nosso tema de hoje, vamos aqui então, um ataque ao santuário. O santuário, em algum momento, ele sofreria um ataque. Esse é o tema que nós vamos estudar hoje, tá? Mas a gente tem um hábito aqui. A gente não começa a estudar esse livro sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você para nós orarmos agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que esteja conosco, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema que hoje vamos estudar fala a respeito de um ataque ao santuário. O santuário celestial é o divino centro da operação na luta entre o bem e o mal. E por ser morada de Deus e centro de seu governo, Satanás sempre atacou o santuário. Às vezes ele próprio, em outras vezes usando agentes, para atacar o próprio santuário e aquilo que se ensina através do santuário. Você está lembrado que o santuário celestial serviu de modelo para um santuário terrestre e que através do santuário terrestre, dos seus móveis, das suas cerimônias, de tudo que acontecia aqui no santuário, era tipificado a obra que Jesus faria em favor da humanidade. Nós estudamos aqui também, logo na primeira lição, que o pecado surgiu no santuário, surgiu com Lúcifer, o originador do pecado. Ele era um querubim cobridor lá no santuário. E porque um dia ele morou no santuário e perdeu esse privilégio, foi expulso por causa da sua rebelião, ele procura hoje levantar rebeliões contra Deus e contra o santuário. Há uma profecia que nós vamos estudar hoje, essa profecia é do apóstolo Paulo, e ele escreveu essa profecia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 a 4, onde Paulo fala a respeito de um ataque que o diabo faria ao santuário. Olha o que diz Paulo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Toda vez que eu leio essa segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica, eu fico pensando no meu íntimo, como que poderia haver um sistema que tentaria ocupar o lugar do próprio Deus aqui na terra. O diabo usaria esse sistema. E segundo o apóstolo Paulo, esse sistema tentaria ocupar o lugar do trono de Deus, assentando-se no trono de Deus e ostentando-se como que se fosse o próprio Deus. Aí eu sei que já surgiu na sua mente a pergunta, mas pastor, essa profecia se cumpre em quem? Quem tenta se assentar no trono de Deus? Quem tenta ocupar o lugar de Deus? Isso é uma blasfêmia. Mas você vai descobrir hoje que existe esse poder. E eu queria, com todo o carinho que você merece, com toda a atenção que você merece, com todo o respeito que você merece, e nós procuramos sempre ser respeitosos em tudo que nós ensinamos aqui na Novo Tempo, porque o nosso compromisso é apenas com esse livro. Você hoje vai ouvir certas declarações e ver certas coisas que poderão chocar o seu coração. Mas eu queria logo no início do programa,
antecipar para você o nosso desejo, a nossa aspiração aqui. O nosso desejo é que você compreenda as verdades como estão reveladas na Bíblia, para que uma vez em posse da verdade, você possa se posicionar. E eu quero me dirigir agora com muito carinho aos nossos queridos irmãos católicos, porque esta profecia de Paulo se cumpre através do sistema papal. O poder que tenta há séculos substituir Deus aqui na Terra é o sistema papal, na linhagem dos papas. E quando eu falo isso nada tem a ver com o católico moderno, porque dentro da Igreja Católica hoje, nós temos milhares e milhares de pessoas sinceras, que amam a Deus, que o servem de todo o coração. Eu tenho particularmente vários amigos e parentes católicos, que são pessoas honestas, sinceras e amam a Deus. Mas a verdade da palavra de Deus tem que chegar também para você. Sabe por quê? Porque este livro nos ensina palavras do próprio Cristo, de que esse evangelho do reino tem que ser pregado. E a verdade, quando ela chega, ela liberta. E eu espero que os pontos que vamos tocar aqui possam trazer luz para a sua vida e possam te ajudar a se libertar, quem sabe, de tradições que não sejam bíblicas e, sobretudo, deixar que o Espírito Santo atue no seu coração para que você hoje tome uma decisão ao lado de Cristo, ao lado da verdade, e que você possa deixar cair as escamas, quem sabe, que te impediram até agora de ver certas verdades. Eu queria apresentar para vocês hoje como que esse poder tenta ocupar o lugar de Deus. Eu vou tratar aqui de pelo menos 5 pontos, e o primeiro deles é o sistema católico, o sistema papal, a Igreja Romana busca, primeiro, o sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Esse é o primeiro ponto. E para provar o que eu estou dizendo, eu quero usar a literatura oficial, onde tem documentado o que eu estou afirmando. O primeiro ponto é, a missa ela é uma blasfêmia ao sacrifício de Cristo. E eu vou mostrar para você por que nós podemos ensinar isso. Eu trouxe aqui o Catecismo da Igreja Católica, a edição típica vaticana. E eu quero ler alguns textos que eu separei do Catecismo para que você entenda o que eu estou falando. O primeiro deles aparece aqui na página 381. E o Catecismo diz assim: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Essa mudança a Igreja Católica denominou-a, com acerto e exatidão, transubstanciação. O que é o ensino da transubstanciação? É que na cerimônia da missa, os emblemas ali usados, o corpo, a hóstia e o vinho, eles não são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Eles se tornam o próprio corpo e o próprio sangue. Daí a palavra transubstanciação. E quando a missa é celebrada, o Cristo morre mais uma vez. E a cada missa, o Cristo morre. Por que isso é uma blasfêmia? É uma blasfêmia porque a Bíblia não ensina isso. E eu queria que você olhasse para um texto do livro de Hebreus, capítulo 9, verso 28, aonde o autor de Hebreus escreveu assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A Bíblia disse que Cristo morreu
uma única vez. Ele não pode morrer em cada missa, porque isso anula o sacrifício do Calvário. Na cerimônia da ceia, que Jesus estabeleceu em João capítulo 13 e nos orientou a celebrá-la até que ele voltasse, ele deixou claramente dito e escrito por João de que o pão e o vinho é um símbolo, simboliza, e não existe transubstanciação na Santa Ceia. Por outro lado, quando a missa ensina que há essa transubstanciação, isso cria um problema sério, porque você está ensinando que o Cristo tem que morrer em cada missa. Não só isso. Esta obra do autor Rouet, A Missa na História, ele diz na página 115, a missa é um sacrifício oferecido pelos vivos e pelos mortos. Isso também é um problema teológico. Por quê? Porque as pessoas, quando morrem, já têm seu destino selado. Elas morrem e já estão salvas ou perdidas. E isso não pode ser mudado. Então, essa história de orar por quem já morreu, interceder por quem já morreu, oferecer alguma coisa, fazer uma missa por quem já morreu, não pode, biblicamente, beneficiar a pessoa em nada. A gente só beneficia as pessoas enquanto elas estão vivas. É por isso que a missa tem esses problemas teológicos. Eu sei que talvez isso confronte o conceito que você tem, mas eu queria que você buscasse a direção de Deus, voltasse para a Bíblia e tirasse todas as suas dúvidas, para que isso ficasse claro. Nós temos aqui uma pergunta dos nossos amigos, é a Pamela. Ei, Pamela, pois não, amiga, qual é a sua pergunta? Oi. Então, é uma dúvida que, me desculpa se eu fugir um pouco do tema, mas é uma dúvida que me recorre sempre, com relação à igreja. Hoje em dia tem se disseminado muito a ideia que a igreja somos nós, então a gente não precisa mais congregar. Só que em Hebreus 10, 25, Deus fala o contrário, que é importante sim, ainda mais porque está perto dele voltar. O que eu penso, e me corrija se eu estiver errada, que a igreja ela deve sim estar em nós, mas não adianta ficar na gente, a gente tem que espalhar isso, ou seja, é importante, mas essa dúvida me recorre sempre, então eu quis perguntar, porque Ô, Pamela, eu essa acho dúvida não é importante. só sua, não. Essa dúvida é de muitas pessoas. E muitas pessoas estão aí, né, perguntando se de fato precisamos de uma igreja. Bom, você mencionou um texto, né, onde nos aconselha a não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. A igreja foi estabelecida pelo próprio Deus, ela é o corpo de Cristo, ela é coluna e baluarte da verdade, e nós devemos sim buscar ter comunhão na igreja. Não existe cristianismo no isolamento. Jesus não nos chamou para sermos ermitões, vivemos isolados das pessoas, mas a fé ela deve se viver em comunidade, é partilhando com os nossos semelhantes. Tá bem? Obrigado, viu, Pamela, pela sua pergunta. Temos outras, deixa eu só avançar um tópico aqui. O segundo ponto que queria apresentar para vocês tem a ver com a intercessão de Virgem Maria. A intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial, é por isso que o tema de hoje é um ataque ao santuário. Esta intercessão de Cristo foi substituída pela mediação espúria da Virgem Maria, dos santos mortos e do clero romano. Olha o que diz o Catecismo na página 273. Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Queridos amigos, aonde está esse ensino na Bíblia? Ele não se fundamenta na Bíblia, ele se fundamenta na tradição católico-romana, que ensina que Maria ressuscitou, que Maria foi para os céus e que Deus a tornou rainha do universo. Mas isso não está na Bíblia. O grande problema
é que no Concílio Vaticano II, celebrado nos anos 1963 até 65, em uma das suas últimas sessões, foi promulgado um documento, se não me falha a memória, datado em 18 de novembro de 1965, o documento Dei Verbum, a Palavra de Deus. E nesse documento, o Concílio Vaticano II definiu de que a tradição e a Bíblia são duas fontes de informação e base doutrinária. O problema é que quando a tradição confronta-se com a Bíblia, a tradição prevalece, segundo a decisão do concílio. A Bíblia, em momento algum, ensina a ressurreição de Virgem Maria, a ascensão aos céus, poder mediatório, nem mesmo que seja a rainha do universo. Mas se a tradição ensina isso, ainda que a Bíblia não fale nada do assunto, nós vamos começar a ensinar e vamos crer nisso. E muitas pessoas estão buscando a mediação de Virgem Maria, de Pedro, Paulo, dos santos que morreram, como que se essas pessoas tivessem poder, a capacidade de mediar entre elas e Deus. Querido amigo, com todo o carinho que você merece ouvir, isso não é verdade. A palavra de Deus não ensina isso. Olha o que Paulo ensinou na sua primeira carta ao Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador. Não existem dois mediadores. Não existe outra pessoa estabelecida na Bíblia para que você busque. Então, quando na tradição romana se coloca o clero, e quando falamos em clero, estamos falando da doutrina da confissão auricular, onde eu busco o sacerdote como mediador para que ele seja um mediador entre Deus e nós. Não existe isso na Bíblia. O sacerdócio acabou. Quando Cristo foi crucificado, o sistema do santuário, que exigia a presença de um sacerdote, que mediava entre o pecador e Deus, isso ficou no passado. Mas ainda isso é mantido no catolicismo. Se ensina que o sacerdote tem esse poder de perdoar o seu pecado, de absolver você, e ainda te dá uma penitência para que você, através de obras, alcance o perdão. Isso choca frontalmente com o ensino da Bíblia. Então, o segundo ponto que ataca o santuário é que se tira Cristo da sua função mediatória e tenta colocar Maria, o clero e os santos, que estão mortos. Paulo está morto, Pedro está morto. A Bíblia não fala que eles ressuscitaram. A Bíblia só ensina que a recompensa vai ser dada na volta de Jesus. Mas nós temos aqui mais perguntas, não temos? Do Zoom. Agora é o Fábio. Ei, Fábio. Pois não, amigo, qual é a sua pergunta? Pastor, eu gostaria de saber se esses móveis, esses utensílios que são usados durante a missa, fazem uma referência direta ao santuário? Claro. Você está lembrado que assim como no santuário haviam sacerdotes, eles tentam manter o sacerdócio até hoje. Até o nome é esse, né? Sacerdote. E através dos relicários que a igreja tem, eles procuram manter aquilo que havia de móveis do santuário. Ou seja, eles estão tentando manter uma cópia do santuário no momento que não é mais necessário. Porque, ao mesmo tempo, esse poder papal, ele agora assume, ou quer assumir, pelo menos, as atribuições que pertencem a Cristo. É assim que o santuário é atacado. Mas não só aí, temos outra questão. Olha o que diz Deuteronômio 18, 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. O que é que Deuteronômio 18 está condenando? Consultar os mortos. E quando você dirige a sua fé para alguém que viveu no passado, a quem a igreja denomina santo, você está tentando se comunicar com quem já morreu, pedindo que
que essa pessoa que não existe mais interfira na sua vida, faça um milagre por você? E para cada dia no calendário do Brasil nós temos um santo. E eles procuram, através dessas práticas, fazer com que os brasileiros estejam amarrados a essas crendices que não têm o apoio da Bíblia. Meu amigo, minha amiga, eu quero trazer à sua memória de novo o que Jesus ensinou em João capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você quer ser um cristão bíblico e quer pautar a sua vida religiosa pela Bíblia, você tem que deixar essas coisas de lado. Você tem que seguir a Bíblia, só a Bíblia. Nós vamos para o Zoom aqui, temos outra pergunta de um nosso convidado, Eliomar. Sim, Eliomar, qual é a sua pergunta, meu amigo? Eliomar, está me escutando? Qual é a sua pergunta? Acho que o Eliomar está com um som, o som dele caiu aqui. Já voltamos daqui a pouquinho com outras perguntas aqui pelo Zoom, tá bem? Vamos então avançando no nosso estudo. Vamos ver um outro detalhe aqui. Terceiro ponto que constitui um ataque ao santuário. A guarda do sábado do quarto mandamento da lei de Deus, guardada dentro da arca no Santíssimo, foi substituída pela observância pagã do domingo. Ou seja, um ataque ao sábado. Olha o que diz o Catecismo na página 568. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Isso é verdade, isso é bíblico. E o primeiro dia da semana é o domingo, nós chamamos de domingo. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia, mas que oitavo dia? Não tem oitavo dia. Depois que termina o sétimo, a gente volta para o primeiro. Mas perceba o malabarismo exegético que estão tentando fazer para colocar uma santidade que não existe no domingo. Enquanto o oitavo dia, que segue ao sábado, significa nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Quer dizer que agora o dia santo é o domingo? Quer dizer que há agora um oitavo dia? Não existe isso. A palavra de Deus é clara em ensinar que não existe isso. Num outro documento, agora escrito pelo Papa João Paulo II, uma encíclica papal chamada Dies Domini, na página 20, João Paulo II escreveu: a passagem do sábado para o domingo. Ele disse: por esta dependência essencial que o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus, terceiro mandamento, terceiro no catecismo, porque na Bíblia é o quarto mandamento. Só que eles tiraram da lei de Deus, o catecismo tirou da lei de Deus o mandamento que proibia adorar imagem de escultura, o segundo mandamento. Como tiraram, ou tentaram, porque ninguém pode mudar o que Deus faz, como tentaram mudar a lei de Deus, arrancando o segundo mandamento, agora o mandamento que fala de um dia santo virou o terceiro no catecismo. E eles dizem que esse terceiro mandamento lembra as obras salvíficas de Deus e, apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definitivo inaugurado por Cristo, a assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Então você vai perceber que todo o argumento teológico usado pela Igreja Romana para dizer que o domingo é o dia santo tem a ver com a ressurreição de Cristo. Mas está isso correto? Eu vou mostrar para você alguns textos da Bíblia para nós fazermos esta comparação. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje falando sobre um ataque ao santuário. Estamos estudando aqui alguns pontos de doutrina com base no catecismo que chocam-se frontalmente com o ensino da Bíblia. Vimos já no nosso primeiro bloco a respeito da mediação de Maria, dos santos e do clero,
que isso acaba ocupando ou tentando ocupar o lugar de Cristo na sua intercessão por nós no santuário celestial, e vimos também a questão da lei de Deus, quando a igreja romana tenta jogar no domingo uma santidade que ele não tem. E olha o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 23, 54 a 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. Interessante, sabe como a Bíblia chama o nosso sexto dia, a sexta-feira? Dia da preparação. Por quê? Porque nós devemos nos preparar para receber o sábado, que é o dia santo à luz da Bíblia. Então Lucas diz assim, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Amigo, eu não tenho tempo aqui para ler todos os textos que falam sobre o sábado na Bíblia, mas esse texto está claro que os discípulos guardavam o sábado. Você tem textos em Marcos 2, 27, em Lucas 4, 16 e 31, que falam que Jesus guardava o sábado. Mas é lógico que Jesus guardava o sábado, porque se Jesus tivesse quebrado o sábado, ele teria quebrado a lei de Deus, ele teria sido um pecador e ele precisaria de um Salvador. Aí alguém aparece aí na sua igreja para ensinar assim, não, pastor, Jesus ia na sinagoga ao sábado porque ele era judeu. Amigo, acorda. Quem disse que sábado foi dado para judeu? Eles estão te enganando. Vá para Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Aí está o sábado. Quantos judeus havia no jardim do Éden? Havia Adão e Eva. Deus deu o sábado para a humanidade. Os judeus vão vir muito posteriormente. Agora, quando você vai para a lei de Deus, o 4º mandamento diz que é o sábado. Ah, não, pastor, a gente pode escolher qualquer dia da semana para santificar. Quem te ensinou isso? Você quer mudar a lei de Deus agora? Você quer alterar aquilo que o próprio Cristo ensinou, de que ninguém pode mudar a lei, lá em Mateus 5, 17 e 18? Mas a igreja romana, ela tenta mudar a lei de Deus. E olha, eu tenho uma obra para mostrar para você aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas eu queria mostrar para você hoje. Isto aqui é uma tese doutoral defendida pelo doutor Samuel Bacchiocchi. Deixa eu mostrar aqui essa tese na câmera 1 aqui. A tese é uma tese doutoral defendida no ano 1975 e publicada em 1977. Samuel Bacchiocchi, ele era italiano, depois conseguiu a cidadania também americana. Ele foi o primeiro não católico a ser aceito na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. E a tese doutoral dele, como você viu aqui, do sábado para o domingo. Ele fez uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. E sabe o que ele prova nessa tese? Ele prova nessa tese de que a mudança do sábado para o domingo e essa tradição de observar o domingo como um dia santo, isso aconteceu na igreja romana. Agora, quando ele publica a sua tese e ela sai aqui, a tese dele com o imprimato do Vaticano, sabe o que o Vaticano está dizendo? Que o que Samuel Bacchiocchi afirmou é verdade. Mas é isso que eu acabei de ler no catecismo. Porque Jesus ressuscitou, eles estão querendo ensinar que o domingo agora é dia santo, mas estão mudando a lei de Deus, e isso é obra do anticristo. E você que é protestante, tradicional, ou pentecostal, ou neopentecostal, está indo na mesma onda do catolicismo, crendo que o domingo é o dia santo, separando como um dia especial para cultuar, enquanto rejeita-se ao sábado. Então eu vim aqui para dizer para você que a verdade tem o poder de libertar, e se você quiser, você pode ser liberto. Ah, pastor, eu não concordo com você. Você tem o direito de não concordar. Eu só queria que você procurasse na sua Bíblia um único verso para provar que o domingo é dia santo. Não na tradição, porque muitas tradições não são bíblicas. Esse é o desafio para você. Nós temos uma outra pergunta agora. Antônia, pois não, Antônia, sua pergunta, amiga. Não estou te ouvindo, Antônia. Libera o áudio seu. Agora. Pronto, pode falar.
Então, eles falam que a guarda do sábado, na época de Jesus, é porque eles tinham o costume de ir aos sábados, né, no templo. E que hoje, todos os dias, temos templos abertos para adorar a Jesus, adorar a Deus, né? Então, não faz diferença um dia ou outro para adoração, que o importante é ir e adorar a Jesus. Olha, quando a gente afirma, Antônio, de que hoje nós podemos adorar a Deus em todos os dias, isso está corretíssimo. Deus tem que ser adorado todos os dias, a Bíblia tem que ser lida todos os dias, nós podemos abrir a igreja todos os dias, fazer culto todos os dias, isso está corretíssimo. O que não está correto é dizer que o dia santo na Bíblia não é o sábado, mas é o domingo. Porque quando eu faço essa afirmação, eu estou chocando com pelo menos 104 textos da Bíblia que me diz sobre o sábado e sobre a santidade do sábado. Então a pergunta que eu faço para você, Antônio, e para quem está me assistindo é, você vai ficar com mais de 100 textos da Bíblia que falam do sábado e da sua santidade, ou você vai continuar acreditando que qualquer dia é dia santo? Não existe isso, meus amigos. Escuta uma coisa com muito carinho. Em matéria de religião, não é você quem escolhe as coisas, é você obedecer ou não. Deus não deu para o ser humano a faculdade de escolher as coisas. Por exemplo, em se tratando de observância, eu vou escolher a quinta-feira como dia santo. Deus não deu essa liberdade para você. Ele disse que santo é o sétimo dia, é o sábado. Você não pode mudar isso. Deus disse que quando você peca, você tem que buscar o perdão em Cristo, que é o seu advogado. Você não pode mudar isso. Você não pode eleger Maria, Pedro, Paulo, Tomé, quem você quiser, você não pode. Deus não deu essa liberdade para nós. Então, em matéria de religião, ou a gente obedece o que está escrito, ou então nós não somos um cristão bíblico. Essa é a questão. É por isso que o diabo odeia tanto o santuário. E ao falar dessas doutrinas que são verdadeiros ataques ao santuário, você percebe claramente que foi o papado e a Igreja Católica Romana, na Idade Média, que estabeleceu todas essas diretrizes que são afrontas a Deus e ao santuário. Mas temos mais coisas. Antes, uma pergunta aqui. Márcia, pois não, minha amiga Márcia, qual é a sua pergunta? Bom, pastor, tipo assim, eu sou muito sobre o caso do sábado, porque eu sou guardadora do sábado, também sou do adventista, né? E o que acontece? Muitas vezes, comigo mesmo, acontece que as pessoas, elas subjugam, assim, para guardar o sétimo dia, o sábado, é o domingo que as pessoas querem que a gente guarda. Eu entendo na Bíblia que é o sétimo dia, que é o sábado, correto, entendeu? Mas eu sou muito julgada. Por quê? Porque você não pode, porque você quer ser santa, porque isso, sabe? Então, eu sofro uma perseguição, às vezes, na minha casa, na minha família, entendeu? Sobre a respeito do sábado, que as pessoas acham que o domingo é o correto, entendeu? E eu, muitas vezes, eu falo para as pessoas assim, ó, a melhor coisa é não discutir, a melhor coisa é examinar as escrituras, e Deus ali, ele está explicando. Eu falei, desde o princípio, quando ele escreveu os 10 mandamentos, e ali está falando sobre o sábado, entendeu? Não está falando sobre o domingo. Claro, Márcia. Sábado, né? E um detalhe, Márcia, o apóstolo Paulo escreveu assim, aquele que quer viver piamente ou piedosamente, vai passar por perseguições. Então, quando a gente se dispõe a seguir a Bíblia, nós vamos ser criticados. Mas lembre-se, Márcia, o povo de Deus em toda a história sempre foi a minoria. E a palavra de Deus nos adverte, não vá com a multidão para fazer aquilo que é errado. Então, nós temos que hoje fundamentar a nossa fé na Bíblia, na palavra de Deus. Eu tenho aqui uma outra pergunta. Quem é que tem agora? Paulo. Ei, Paulo, tudo bem? Paulo Ricelli. Pois não, Paulo? Oi, tudo bom? Isso. Só uma dúvida que me surgiu. A gente pode relacionar, então, o anticristo mencionado na Bíblia com algum personagem da Igreja Católica ou é o sistema em si, todo o sistema católico? Boa sua pergunta, viu, Paulo? A gente não pode relacionar o anticristo com uma pessoa, até porque, de acordo com Apocalipse 13, verso 5, por exemplo, ele perseguiria os santos por 42 meses, que dá 1.260 anos. E ninguém viveu esse tempo aqui na Idade Média. Então, quando falamos desse poder que atacaria o santuário, nós estamos falando de um sistema, e esse sistema é o sistema papal.
porque foi durante toda a Idade Média que, concílios após concílios eclesiásticos, a Bíblia foi sendo abandonada e a tradição humana foi sendo colocada no lugar dela. Mas não só esses 3 pontos, tem um outro ponto também. A noção bíblica da mortalidade da alma foi suplantada pela teoria pagã de que a alma é imortal. Olha o que ensina o Catecismo na página 105. A Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais. E é o quê? Imortal. O Catecismo está ensinando que a alma é criada por Deus, ela é imortal, ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Amigos, olha o que está ensinando aqui o Catecismo. A alma é imortal e quando a pessoa morre, a alma separa-se do corpo. Isso é teologia? Não, isso é filosofia. Filosofia grega. Isso é dualismo platônico. Foi Platão quem ensinou lá muito tempo antes de Cristo, séculos antes de Cristo, de que o corpo é mau e ele é a prisão da alma. E quando alguém morre, a alma se liberta. Aí vem Hollywood e cria o filme Ghost, o outro lado da vida. Aí ali a pessoa morre, a alma sai do homem, ele volta para disputar o amor da esposa e todo mundo passa a acreditar que é assim mesmo. Artimanhas satânicas. Artimanhas satânicas. A Bíblia não ensina que você tem alma. A Bíblia ensina que você é uma alma. E nós lemos aqui Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. É o que ensina a palavra de Deus. A Bíblia diz que a alma é mortal. A alma, sinônimo aqui, a pessoa. Porque na Bíblia a alma é pessoa. Então, a pessoa, a alma que pecar, essa morrerá. Porque você é uma alma, Deus nos fez assim. E, finalmente, um último ponto. A gloriosa esperança na segunda vinda de Cristo deu lugar à teoria pagã da recompensa logo após a morte. O que ensina o Catecismo? Na página 281, a alma na morte vai ao encontro de Cristo e o corpo cai na corrupção. Ou seja, assim que a pessoa morre, ensina-se que ele tem uma alma dentro de si e que essa alma no mesmo instante vai para os céus. Aí você encontra um monte de gente por aí, até gente muito famosa, dizendo assim, fulano de tal morreu essa semana, mas ele já está melhor, já está num lugar melhor, já está no céu, já está com Deus. Não está nada. Está na sepultura. Porque não tem nada no ser humano que na morte sai, a não ser o fôlego de vida, que é a consciência que nós temos, que volta para o Criador. Por isso, meus amigos, temos que conhecer a Bíblia, conhecer a verdade, para nos desembaraçarmos dessas amarras de tradições, de falsos ensinos. Quem disse que a recompensa é dada na morte? A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara no seu ensino. Olha o que disse Apocalipse 22:12. Jesus está declarando, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando é que o galardão, quando é que a recompensa vai ser dada? Quando Jesus voltar. Jesus disse isso. Agora alguém diz, alguém aparece aí na sua igreja, alguém prega no seu púlpito, alguém escreve num livro, de que a pessoa quando morre a alma vai para o céu, vai para Deus. Isso não é verdade. Você vai ficar com esse livro, com esse ensino, com esse pregador, ou você vai ficar com o próprio Jesus Cristo que declarou que só na volta dele ele vai dar a recompensa. O apóstolo Paulo, na sua carta de despedida, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz, eu sei que o tempo da minha partida é chegada. Desde agora,
a coroa da vida já me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Quando é que Paulo vai receber a coroa dele? No dia da vinda do Senhor. É por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos que conhecer a verdade. Porque uma vez conhecendo a verdade, eu posso escolher, eu posso tomar uma decisão. Se você não sabe o que é certo e o que é errado, não dá para escolher. Mas se você sabe, você pode optar, você pode escolher. Eu sei que eu falei muitas coisas hoje que talvez você não esteja concordando. Eu entendo isso. E sabe por que eu entendo você? Porque eu não nasci na igreja adventista. Meus pais não eram adventistas. Minha família toda era católica. Eu cresci no catolicismo. Eu fui batizado com 2 meses de vida. Com os meus 12 anos eu fui crismado. Eu fiz a primeira comunhão. Eu buscava ser fiel em tudo que a igreja me ensinava. Mas escuta uma coisa. Um dia alguém abriu a Bíblia para mim, quando eu tinha 13 anos, e começou a me mostrar uma verdade que até então eu não conhecia. E quando eu comparei a santa palavra de Deus com os catecismos que eu recebia, eu tive que fazer uma escolha. De que lado eu vou ficar? Você vai ter que fazer essa escolha em algum momento da sua vida. Eu queria convidar para que você fizesse ela agora. Pastor Arilton, por que fazer agora? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe. É por isso que Iveline vai cantar uma música para nós agora. É um chamado, é um apelo para que você venha. Venha, filho, se entrega. E se você aí, onde quer que você esteja, que está me assistindo, se você quer se entregar agora, quer tomar a sua decisão por Cristo, quer seguir fielmente essa verdade, eu convido você para acessar um site que vai aparecer aqui na tela para você, decidimudar.com.br, decidimudar.com.br. Preencha os dados nesse site e nós vamos fazer contato com você. Nós vamos ajudar você na sua caminhada cristã. E enquanto você ouve essa música, é o momento de você acessar o site e tomar a sua decisão. Pense nisso. Você lutou com as suas próprias forças, mas não deu. Derrotado pelo mundo, se perdeu. Já não tinha mais fé, mas eu te vi. Lá no fundo, lá sozinho, te chamei. E agora que você já me ouviu, te estendo a mão. Meu filho, vem. Esperei por tanto tempo por você, pra te dar o meu abraço e dizer: seu lugar é aqui, meu filho, vem. Uma vida diferente eu vou te dar. De agora em diante, sempre no caminho à sua frente, juntos vamos caminhar. Meu filho, vem.
e sentir o seu poder. Basta se entregar, eu vou curar as feridas do passado e te mudar. Sua vida irá em outra direção. Me dê sua mão. Meu filho, vem. Esperei por tanto tempo por você, pra te dar o meu abraço e dizer: seu lugar é aqui, meu filho, vem. Uma vida diferente eu vou te dar. De agora em diante, sempre no caminho à sua frente, juntos vamos caminhar. Meu filho, vem. Juntos vamos caminhar. Meu filho, vem. Amém. Obrigado, Iveline. Louvado seja Deus. Eu tenho alguns minutinhos antes de acabar o programa de hoje. Eu queria... Está aparecendo aí o site para você o tempo inteiro, decidimudar.com.br, para que você faça a sua escolha, tome a sua decisão. Não dá para seguir esses dois livros ao mesmo tempo. Não dá. Você tem que tomar uma decisão. Se você disser que você quer seguir o catecismo, o credo da sua igreja, o livro de doutrina da sua igreja, e eu não estou falando só com os católicos agora, estou falando com você que é protestante, pentecostal, neopentecostal. Se você quiser seguir o livro de doutrina da sua igreja, que acaba ensinando domingo, que recompensa é imediata na morte, ou que vai haver um arrebatamento secreto, não dá para seguir esse livro de doutrina da sua igreja e esse livro. Então você tem que escolher. Se você quiser seguir esse livro, eu te aconselho então a você voltar para ele e estudar com muito carinho o que foi dito no programa de hoje. Ele vai estar aí gravado para você na internet. Você vai poder adiantar e voltar quantas vezes você quiser. Mas esses dois livros não podem ser seguidos juntos. E se você quiser ficar com esse, com a Bíblia Sagrada, que é uma carta de Deus para mim e para você, e se você quiser tomar uma decisão agora pela verdade e seguir essa verdade, eu te convido a acessar esse site, preencher os dados lá que a gente pede e a nossa equipe vai fazer contato com você. Nós vamos te ajudar na sua caminhada. Agora, é uma escolha que você tem que fazer. Só você pode fazer. A escolha para você também que está em casa. Obrigado por ter ficado aqui esse tempo com a gente. A escolha também é para você. É para todos. Porque finalmente, meus amigos, salvação é questão individual. Finalmente, é você que tem que dizer sim. E eu oro. E vou orar agora, para que você tome essa decisão agora. Pai, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Queremos servir somente ao Senhor. Por isso, nos ajuda a nos apegarmos à Tua palavra somente, só a ela, e guardarmos tudo que o Senhor nos ensinou, nos preparando para a Tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente esta hora. Deus abençoe grandemente vocês. E eu te espero na semana que vem para o nosso último tema dessa temporada, aqui no Bíblia Fácil. Deus o abençoe e até lá.